Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao Vegan Colors e hoje eu trouxe aqui para vocês mais 4 ideias, mais 4 opções de almoço ou jantares veganos low carb. Algumas semanas atrás eu compartilhei esse tipo de vídeo e muita gente me pediu para trazer mais ideias, então hoje vão ser 4 opções maravilhosas para você adicionar aí à sua lista. As receitas também estão disponíveis lá no meu blog, o link do blog, como sempre, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então se você quiser lá imprimir e salvar a receita, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá no final eu vou dar uma dica, algumas dicas extras bem importantes, então não deixe de assistir o vídeo até lá no final. E agora então vamos comigo ver lá as 4 ideias que eu trouxe hoje para vocês. E a primeira receitinha são mini pizzas veganas maravilhosas. E para fazer a base dessas pizzas a gente vai usar berinjela. Aqui eu tenho uma berinjela bem grande e eu corto assim em rodelas, mais ou menos, acho que seriam 3, 4 centímetros. A parte da ponta, assim, eu não vou usar, você pode usar para outra coisa, sei lá, para fazer outro prato. E aqui agora eu tenho uma frigideira grande e eu acrescentei azeite de oliva e vou colocar essas rodelas. Aqui são, eu acho que 7 rodelas que eu cortei no total e eu também acrescento um pouquinho de sal. E eu vou deixar isso aqui dourar, eu deixo o fogo em alto por mais ou menos 10 minutos. Aqui tem que ter paciência, que demora um pouquinho. E aí depois quando elas estão assim já levemente douradas e você vê que elas ficam com essa cor meio transparente, eu viro elas e vou deixar de novo por mais ou menos assim uns 5 a 7 minutos. E você pode ir checando se tem alguma que já tá mais prontinha, você retira. Aqui depois de 5 minutos, essa daqui, por exemplo, já estava pronta. E para mim o ponto é quando elas estão assim bem macias mesmo. Você vê que elas estão cozidas por inteiro. E aí eu vou retirando e ajustando as outras para que também cozinhe de forma assim mais homogênea. Agora aqui eu vou fazer o recheio. Numa frigideira aqui eu acrescentei óleo de coco e 2 dentes de alho amassado. E aí eu vou dourar esse alho. Depois eu acrescento 1 xícara de grão de bico cozido. Você pode cozinhar o seu próprio grão de bico ou usar grão de bico de lata. 2 colheres de sopa de pasta de tomate concentrada. 1 colher de chá rasa de sal. 1 colher de chá de açúcar. Gente, não deixe de usar açúcar aqui porque deixa o molhinho mais gostoso. Quebra um pouquinho assim a acidez do tomate e depois água, mais ou menos 200 ml. E aí eu vou misturar, aqui não precisa cozinhar muito, é só ao mesmo tempo assim dos ingredientes se misturarem. E aí eu acrescento também um pouquinho de orégano seco, dou uma misturadinha e no final um pouquinho de cebolinha. Eu recomendo acrescentar manjericão, aqui eu não tinha manjericão fresco, mas eu gosto de acrescentar manjericão, fica mais gostoso. E eu também utilizei aqui o meu queijo vegano de 3 minutos, que eu já mostrei aqui no canal como que faz. Eu só acrescento numa panela leite de coco, polvilho doce, só que para essa receita aqui, ao invés de 4 colheres de sopa de polvilho doce, eu acrescentei somente 3, para ele ficar um pouquinho mais fininho. Depois levedura nutricional, sal, páprica doce e alho em pó. A receita eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. E aí eu levo para o fogo, mexendo sempre para que não empelote, até ficar essa textura assim bem esticada, bem grossa mesmo. E aí tá prontinho o nosso queijo de 3 minutinhos, leva no máximo 3 minutinhos mesmo para ficar pronto. Como eu disse, para fazer essas mini pizzas, eu coloquei um pouquinho menos de polvilho doce, ao invés de 4 colheres de sopa eu coloquei 3, mas isso é opcional. Agora aqui eu tenho as minhas berinjelas, as rodelas, numa forma e aí eu vou colocar o recheio do grão de bico por cima. Esse recheio dá para fazer mais ou menos de 7 a 8 rodelas, depende da quantidade que você vai usar. Feito isso, com uma colherzinha de chá pequena, eu vou distribuindo um pouquinho desse queijo por cima. Aqui ele ainda estava morno quando eu usei, porque eu tinha acabado de fazer para essa receita e fica bem mais fácil de espalhar. Aí eu coloco mais ou menos assim 2 colheres de sopa por cima de cada rodela e vou levar isso aqui no forno por mais ou menos de 10 a 12 minutos. O forno tá pré-aquecido em 200 graus. É só o tempo mesmo
do queijo, dar uma derretida e tudo aquecer. E aqui prontinho as nossas mini pizzas. Eu coloquei um pouquinho de salsinha por cima, mas você também pode colocar um pouquinho de rúcula, fica muito gostoso. Eu não tinha rúcula nesse dia, eu adoro colocar rúcula por cima de pizza. E olhem só como esse queijo fica, gente, ele mesmo derrete, assim, fica maravilhoso. Eu adoro essa receita, eu faço ela com frequência, como qualquer substituto do queijo tradicional, e eu adoro. E eu adoro também usar grão de bico em cima de pizza. Essas mini pizzas, elas são low carb, né, porque a gente usou berinjela como a base, mas elas também são super nutritivas, tem proteína, então é uma maravilha, eu super recomendo. A segunda opção é um arroz de couve-flor com lascas de coco. Eu comi esse prato uma vez no Vietnã, só que daí usava arroz tradicional, só que aqui eu vou fazer uma modificação para deixar ele low carb. Aqui eu tenho meia cabeça de couve-flor que eu lavei bem e eu vou ralar nessa abertura maior do ralador. Você pode fazer isso daqui no processador, mas eu até prefiro fazer assim no ralador e eu já ralo direto dentro de uma tigela grande para não ficar espalhando tudo pela mesa. E é bem rapidinho, não demora muito não. Isso aqui vai dar mais ou menos 4 porções. Agora aqui numa frigideira eu acrescentei uma colher de sopa de óleo de coco e uma cebola grande cortada em tiras. E eu vou dourar ela por mais ou menos assim de 3 a 4 minutos, até ela tá bem douradinha. Depois eu acrescento a couve-flor que a gente ralou antes lá. Vagem congelada. Aqui, se você utilizar vagem fresca, eu recomendo você pré-cozer ela um pouquinho, senão ela vai ficar crua. Essa aqui que é congelada, ela já é meio que pré-cozida. E também um pimentão amarelo, você pode usar o vermelho cortado em tiras. E aí eu vou refogar isso aqui por mais ou menos 5 minutos, mantendo o fogo sempre em alto e não acrescente água aqui. Até a couve-flor tá assim levemente já cozida. Nesse ponto aqui, a minha câmera desligou e eu não percebi, então eu não filmei a parte onde eu acrescentei os outros ingredientes, que foram uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de shoyu, uma colher de sopa de melado, grão de bico e lascas de coco. A receita tá aqui embaixo na descrição, então não se preocupe, você pode ir lá checar direitinho essas quantidades e estes ingredientes. E aí agora eu só vou continuar misturando, assim, refogando, mantendo sempre o fogo em alto e não acrescente água aqui, você quer mesmo que a mistura meio que frite. E eu faço isso aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos e tá pronto, é só isso mesmo. E na hora de servir aqui, opcional, eu acrescento um pouquinho de sementes de gergelim por cima. Eu acho que combina muito com esse prato. E também cebolinha e um pouquinho de molho sriracha, que é um molho apimentado, bem típico da culinária asiática. E prontinho o nosso prato, também bem completinho. E no caso aqui ele é low carb, porque a gente usou couve-flor ao invés do arroz. Seguindo, a gente vai fazer pimentão recheado com chili sem carne, que é o chili vegano, né? Aqui eu começo dourando 4 dentes de alho e uma cebola grande. Eu uso óleo de coco aqui. Aí eu vou dourando assim por mais ou menos uns 3 minutinhos. Quando a cebola tá assim levemente dourada, eu acrescento uma xícara de proteína texturizada de soja. Eu acrescento ela cru, gente, sem hidratar. 2 cenouras, uma colher de chá de sal, uma colher de chá bem cheia de páprica doce, 1/4 de colher de chá de cominho em pó e eu também acrescentei um pouquinho de pimenta picante aqui, que eu não sei porque cortou da edição, e também, gente, uma colher de chá de açúcar, que é muito importante, que vai dar um gostinho especial nesse chili, e aí uma lata de tomates picados e 500 ml de água. E aí eu vou deixar isso daqui refogar por mais ou menos assim de 5 a 7 minutos em fogo médio, para dar tempo da proteína de soja hidratar e a cenoura amaciar. E aqui agora eu vou usar feijão de lata, que eu lavo bem em água corrente. É um feijão vermelho. Se você quiser, você pode cozinhar o seu próprio feijão. E você também pode usar feijão preto aqui. E eu também acrescento meia xícara de milho de lata. Esse feijão e esse milho eu acrescentei depois que a mistura já ficou cozinhando por uns 5 minutos, né, gente? Aí agora é só deixar cozinhar assim por mais uns 3 minutinhos para dar tempo do feijão, pegar o gostinho e tudo se incorporar. E eu finalizo com salsinha e pronto.
E para fazer esses pimentões recheados, aqui eu vou usar um pimentão verde e um pimentão vermelho. Você pode usar o amarelo também se quiser. Eu lavei bem em água corrente e tirei as sementes, assim, essa parte de dentro. E eu vou agora colocar ele em água quente, aqui a água tá bem quente, já fervendo, e vou deixar eles por 5 minutos. Isso ajuda a reduzir um pouquinho o tempo de forno e também faz eles ficar mais gostosos, mas 5 minutos é suficiente, gente. Você quer só que eles dêem uma leve amaciada. Agora eu vou retirar eles aqui da panela e deixar eles escorrer um pouquinho assim numa peneira. É bom que não fique água dentro deles. Feito isso, com eles já frios, eu acrescentei aqui numa travessa que pode ir ao forno e aí eu tô pincelando um pouquinho de azeite de oliva, mas isso é opcional, se você quiser não precisa fazer. E aí eu vou preencher eles com um chile. Esse chile dá o suficiente para fazer 4 pimentões. Eu vou usar só a metade nessa receita e a outra metade eu vou comer depois com outro prato que eu vou mostrar. Depois que eu preenchi os pimentões bem assim com esse chile, eu vou levar no forno por 15 minutos em 200 graus. O forno já está pré-aquecido. Quando você começar lá a rechear, já pré-aquece o forno. E aqui prontinho eles. E para finalizar, eu estou acrescentando aqui um creme de castanhas. A receita eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você não quiser fazer esse creme de castanha, você pode, por exemplo, colocar uma maionese, mas fica muito saboroso com esse creme de castanhas, faz toda a diferença. Eles ficam mais apetitosos, mais cremosos. Então, se você puder, faça. Se você quiser, também pode fazer uma maionese mais diluída, que também fica maravilhoso. Eu adorei essa receita, eu super recomendo. Se você não come proteína de soja texturizada, faz só com feijão, também fica gostoso. E a última opção é você comer esse chile sem carne com purê de couve-flor. Aqui eu tenho couve-flor, né, que eu cozinhei e quando a couve-flor já tá bem macia, eu escorro o líquido e vou bater assim com o mixer de mão. Se você quiser, você pode fazer isso aqui com um garfo no processador e aí eu só dou uma temperadinha com sal, azeite de oliva e um pouquinho de salsinha. Simples assim, gente, é como se você fizesse um purê de batata. Eu não tempero muito aqui porque como eu vou comer com esse chile, ele já é bem temperado, então eu deixo ele assim com saborzinho mais neutro e fica maravilhoso. E esse prato acaba ficando bem low carb, né? Porque ao invés da batata, você usa couve-flor, que é um alimento com bem poucos carboidratos, porque tem bastante fibra, bastante água. E eu também coloquei um pouquinho de abacate amassado em cima, eu só amassei ele e coloquei um pouquinho de limão, porque eu acho que chile com abacate combina e ficou maravilhoso esse prato. E uma dica, gente, se possível, sempre faça uma saladinha fresca, assim, para acompanhar esses pratos, principalmente na receita número 1 e na receita número 4, usando bastante, né, folhosas verdes, como rúcula, agrião, couve, coisas também como repolho roxo, pimentão, pepino, rabanete, pimentões, são todos alimentos que você pode comer à vontade sem deixar de ter uma refeição low carb. Então, faça sempre uma saladinha que eu acho que deixa a sua refeição sempre mais nutritiva. E eu também tenho outras receitas low carb que eu compartilhei em alguns vídeos, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição. No último vídeo eu compartilhei uma receita de salada de feijão branco com molho pesto, que super você pode comer ela como low carb, só que aí você não usa o macarrão, né? Faça usando os vegetais, uma salada maravilhosa. E eu também fiz um vídeo do que eu como no dia como vegana, um dia todo de refeições low carb. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, então se você quiser mais opções, se você ainda não viu esses vídeos, vai lá dar uma olhadinha. Então o que eu tinha pro vídeo de hoje era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e beijos e até o próximo vídeo.